Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Lucas Silva titular na final da Sul-Americana. É isso mesmo que você ouviu, esse perfil é favorável à escalação do Príncipe titular e capitão na final contra o Racing. E claro, eu vou explicar os motivos aqui no vídeo, né? Mas é importante que você fique até o final, porque até o final desse vídeo tem informações importantes sobre isso, né? Então, para você absorver esse conteúdo, é fundamental que você fique aqui até o final, tá bom? Bom, os recados de sempre, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não fez isso. E caso você queira e possa, vire membro do canal clicando em Seja Membro embaixo do vídeo ou no primeiro link da descrição, beleza? Galera, antes, né, do jogo contra o Criciúma, eu fiz essa publicação que vocês estão vendo aí no meu Twitter e, obviamente, né, todo mundo foi contra. Eu também deveria ter explicado os motivos, mas eu tava naquela ali de quem viver verá, né? E por que que o Lucas Silva ajudou ali bastante ali na nossa dinâmica do meio-campo? Para ajudar a ilustrar um pouco isso, né, o pessoal ali do Cruzeiro Stats fez uma pequena comparação da partida do Wallace que o Wallace disputou contra o Flamengo, tá? Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder observar. Aqui é importante frisar duas coisas, né? O Wallace saiu ali na volta do intervalo, então ele só jogou 45 minutos, e o nível do adversário também é importante ser pontuado, né? O time do reserva do Flamengo é melhor do que o Criciúma, mas serve para dar um background aí do que a gente vai falar daqui a pouco. A gente consegue ver, né, que o Lucas Silva contribui muito ali para o controle maior ali do meio campo, né? E depois eu vou trazer uns vídeos ali que vai ajudar a gente a entender melhor para demonstrar, mas a parada é que eu vi muita gente comparando o Lucas Silva com o Wallace, que no caso o Wallace disputa a posição com o Lucas Silva. Inclusive, no meu post depois da partida, né, porque eu resgatei essa minha publicação da outra imagem, falando que o Lucas Silva tinha que ser titular, e aí nesse post que eu recuperei, muitas pessoas falando que ele era melhor do que o Wallace, né? Só que o Wallace, ele não disputa a posição com o Lucas Silva, tá? Vocês podem, por esses posts aqui, né? Igual, por exemplo, o cara, né, falou que o Lucas Silva era melhor que o Wallace e eu expliquei que, na minha opinião, o Wallace disputaria a posição com o Romero e que faltou coragem para o Seabra fazer com que essa disputa de fato tivesse ido para frente, né? Porque na prática o que aconteceu foi uma tentativa de adaptação. E aí eu expliquei, talvez ficou mal entendido, né, que eu tenha falado que o certo era o Romero ter saído do time a qualquer custo, né? Mas não foi isso. A pressão em cima do Seabra para que os reforços jogassem, né, fez com que ele tivesse que tentar adaptar o Wallace ao lado do Romero, uma vez que era impossível tirar o Romero do time titular, porque além dele estar jogando muito, ele havia herdado a faixa de capitão do Lucas Silva, né? Então o Romero tem uma importância muito grande para o Cruzeiro também fora de campo. O certo mesmo era o Wallace ser reserva do Romero. Ou, como eu disse no post, né, o Seabra ter tido a coragem de colocar ele na vaga do Romero, igual ele fez com outros jogadores, tipo o Matheus Henrique no lugar do Lucas Silva, o Caio Jorge no ataque. Só que a questão é que isso não seria justo com o Romero, né? Aliás, faltou coragem não é que faltou coragem de tirar o Romero, faltou coragem de não ter colocado o Wallace a qualquer custo igual foi, né? E essa adaptação fez o Cruzeiro perder rendimento aos poucos ali. E o jogo contra o Flamengo me deu esse start de pensar que nessa alteração simples, né, e que deu resultado. O Wallace é um excelente marcador, protege muito bem a defesa ali, mas a gente não viu esse cara ainda no Cruzeiro, né? A gente sabe do potencial dele de acordo com as partidas que ele fez jogando na Itália, né? E eu ainda acho que está no período de adaptação e eu acredito muito ali nele para o ano que vem. Inclusive, o Cruzeiro ganharia muito
muito, muito mesmo, tendo o Wallace e o Romero ali no mais alto nível disputando a vaga de primeiro volante. E eu não tenho nenhuma preocupação aí com o Wallace, eu sei que alguns jogadores demoram mesmo a se adaptar, né? A gente tem jogadores, por exemplo, como o De La Cruz, que não deu certo de cara. Alguns jogadores vão adaptar, outros não. Isso é normal do futebol, tá? Se a gente conseguir uma vaga na Libertadores, né, o que não vai faltar é a oportunidade aí para revezar o Romero e o Wallace, enfim, o calendário cheio, e a gente vê, nessa temporada a gente vê o Lucas Romero entre os jogadores com mais jogos e minutos, tá? E isso não é positivo, porque isso mostra que o Cruzeiro não tem um elenco, e aí tem que ficar estressando o jogador em muitos e muitos jogos. E isso daqui é um ponto importante. Esse vídeo não é uma defesa ao Lucas Silva, a renovação dele e a titularidade dele a qualquer custo, pois o Lucas Silva é um jogador que agrega no passe e na dinâmica ali do meio-campo, mas compromete na marcação, fazendo com que o Romero e o Matheus Henrique sejam mais exigidos na cobertura de espaços. Como é uma final, é para deixar tudo em campo mesmo, no longo prazo eu acho inviável que o Lucas se mantenha ali. É o Cruzeiro buscar um jogador que consiga contribuir com o que o Lucas Silva contribui de positivo, mas que também seja um bom marcador, tá? Inclusive o Cruzeiro está buscando o Christian aí, que pode ser, quem sabe, um jogador com esse perfil. Mas dia 23 é o Lucas Silva titular, o Romero deixando tudo em campo ali, e o Matheus Henrique como elemento surpresa pisando na área. Para finalizar, eu vou deixar esses lances aqui para a gente ver na prática, como ele pode ajudar e como ele tem ajudado, né? E vou fazer alguns comentários, beleza? Esse tipo de passe mais longo, né? Criação de jogada, é uma característica do Lucas Silva, ele tem um ótimo passe, essa achada aí, né? Nesse lance ele vai contribuir ali com 2 passes, né? Para poder ajudar na criação. É um jogador que tem um toque de primeira muito bom, e isso é uma coisa que é interessante, porque nesse lance você vê que ele vai ser pressionado, o cara deixa o espaço ali, o Cruzeiro, com o toque rápido dele, vai achar um espaço para sair jogando, né? Outro exemplo aí de jogando na pressão e achando o passe, e o Cruzeiro saindo para jogar numa boa. Essa coisa dele jogar assim de costas, né, para marcação, essa saída de bola é muito bonita, com ele tocando de primeira ali, mas vocês vão reparar que ele sempre vai estar de costas, né? Sempre um jogador a ser pressionado como portador da bola, mas sempre achando uma solução ali rápida ali para o Cruzeiro sair com a jogada, coisa que não tinha com o Wallace, infelizmente. Mas a gente acredita aí que o Wallace pode e vai, né, contribuir bastante aí com o Cruzeiro na parte defensiva. Pode ser um jogador que entra ali no final para subir um pouco a estatura do time contra o Racing, se o Romero sentir, né, e aí jogando, né, de primeiro volante, como a gente tem falado, né? Bom, galera, pelo vídeo de hoje é só. A gente comentou aí sobre as principais características do Lucas Silva, como ele pode ajudar. Dia 23 é um jogo que todo mundo tem que estar com a concentração ali no máximo, né? E eu acredito muito que o Cruzeiro vai sair vitorioso. Não tem essa de que o pessoal tá falando que o Cruzeiro não tá concentrado para a final, que o Racing tá. Eu acho que a concentração é no dia a dia, nos treinamentos, montar uma estratégia, um plano de jogo bem definido para que a gente possa superar em campo, porque é em campo que as coisas são resolvidas, beleza? Então é isso, um abraço, galera, e até a próxima.